Segunda-feira, bora começar tudo de novo, se Deus quiser, com muita saúde. Bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional de TV, você reparou? Mas agora se conecta à rede local de televisão e isso significa que a gente está mais perto um do outro. É hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida. Distrito Federal e em torno, eu sou Felipe Malta. E é hora de jornalismo responsável, sem perder o otimismo. Dezoito militares do Corpo de Bombeiros trabalham nas buscas de um homem que foi pescar no Lago Paranoá com amigos e desapareceu. Kátia Gomes. Malta, o corpo de 27 anos foi encontrado agora há pouco, por volta das 10 horas da manhã. Ele segue aqui no local, está aguardando ser recolhido pelo IML. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. Oh, meu Deus, que tristeza. Mais uma segunda-feira que a gente começa o jornal com uma notícia assim, né? Gente que morre no lago. Muito triste. Briga generalizada em um bar de Samambaia acaba com um sargento da Polícia Militar agredindo uma mulher. E tudo começou depois que ela foi assediada na frente do marido. O PM agora vai ser investigado pela corporação. Que bagunça, Maicon Leão. É o que diz a Secretaria de Segurança Pública, viu, Malta? Tudo aconteceu lá em Samambaia e olha, as imagens são impressionantes. A mulher é arrastada pelo cabelo e ainda leva vários golpes no rosto. Tudo começou, como você bem disse, por uma confusão depois que ela foi assediada. Daqui a pouco a gente conta os detalhes desse caso. Trompetista faz apresentação sem ser convidado numa pizzaria da Asa Sul e termina esfaqueando um garçom depois que funcionários reclamaram que o trompete estava atrapalhando a música ao vivo do estabelecimento. Vitória Mello. O garçom estava passando com a bandeja quando foi esfaqueado. Era o gerente da pizzaria que estava pedindo ali para o trompetista deixar o local. De acordo com funcionários, esse homem de 27 anos estava visivelmente embriagado e já chegou no local causando toda a confusão. Felipe, daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Combinado, Vic, obrigado. Seja bem-vindo, nosso jornal já está no ar. Desde a tarde de ontem, a polícia e os bombeiros trabalham para resgatar uma possível vítima de afogamento no Lago Paranoá, um jovem de 27 anos de idade que ainda não teve a identidade divulgada. As informações dos bombeiros são de que o homem estava pescando com alguns amigos no local quando se distanciou da turma e aí desapareceu. A gente aciona agora a repórter Kátia Gomes, que está às margens do Lago Paranoá e fala com a gente ao vivo. Kátia, é com você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente. Este homem de 27 anos estava pescando com amigos. Na verdade, eles estavam em outro ponto e este homem decidiu vir pescar exatamente neste local. Veio sozinho e depois, como ele não voltou, os amigos começaram a procurá-lo. Eles vieram até aqui, esse ponto, exatamente aqui onde está esse pneu, ele tinha deixado aqui o par de chinelos e também a identidade. No primeiro momento, os amigos imaginaram que ele tinha ido embora, né? Não acharam que ele tinha se afogado. E aí começaram a fazer buscas aqui pela região. Como não encontraram, eles decidiram ligar para os bombeiros, pensando, né, poxa, ele pode ter se afogado sim. E foi exatamente o que aconteceu. Desde ontem, os bombeiros vêm trabalhando incansavelmente para tentar localizar o corpo. E hoje, por volta das 10 horas da manhã, eles conseguiram localizá-lo. E ele não estava muito distante, não. Ele estava a cerca de 15 metros aqui da margem e a 4 metros de profundidade. Para você ter uma ideia, os bombeiros conseguiram avistar o corpo do barco. Eles passaram ali fazendo uma ronda, um monitoramento, tentando localizar. Eles olharam para baixo, viram uma sombra e quando mergulharam, encontraram esse homem de 27 anos, que inclusive está aqui no local. Eu vou conversar agora, Malta, com o sargento Bernardo, que participou das buscas, né, estava aqui e participou, né, foi ele um dos bombeiros responsáveis por localizar o corpo. Apesar dele estar perto, né, nunca é fácil o trabalho dos bombeiros em localizar, né? A água do lago, ela costuma ser um pouco escura e foi exatamente isso que dificultou ter encontrado ele ontem. Perfeito. A gente não tinha a informação de uma pessoa que testemunhasse que ele havia submergido, né?
o acidente aconteceu sem nenhuma testemunha, então o nosso trabalho de busca ele fica bastante dificultado em relação a isso aí. A gente vai fazendo buscas por áreas. Hoje, como ontem já haviam sido realizados mergulhos e a passagem do sonar de varredura lateral, a gente sabia que a parte mais profunda aqui, nas imediações aqui da onde ele provavelmente havia acessado ao lago, essa área já estava bem batida, a busca nessa área estava bem precisa, então a gente desconfiou que ele poderia estar num ponto mais próximo do raso. E fizemos essa busca de superfície, né, com utilização da embarcação, e conseguimos localizá-lo com êxito. Um detalhe, né, nessa localização, ele foi encontrado perto de um ponto ali onde tem uma saída de água. Como é que é o local onde ele foi encontrado? Fica até um alerta para o banhista, para a pessoa que utiliza o lago para o seu momento de lazer, que existem pontos no lago onde abruptamente a profundidade aumenta, entendeu? O que acontece nesse ponto onde a gente encontrou ele, existe um lançamento de água pluvial, que a água, conforme bate no lago, ela vai fazendo aprofundando, fazendo a profundidade do fundo aumentar, e no momento ele vinha caminhando com água mais ou menos na altura da cintura e rapidamente essa profundidade aumenta. Ele não tinha provavelmente habilidade para se manter na superfície e aí acabou afundando. O que o senhor está explicando, deixa eu mostrar aqui para quem está em casa, é que a suspeita é que ele tenha andado aqui nas margens do Lago Paranoá, seguido em direção ali àquela cerca para pescar. Então ele teria caminhado até aquela direção ali, procurando um ponto melhor para encontrar um peixe. E quando ele chegou ali, ele acabou se deparando com um buraco um pouco mais fundo por conta dessa saída de água. Aí nisso ele deve ter ali se afogado e não conseguiu mais subir. Perfeito. E somado a isso, ele estava com um equipamento de pesca, né, uma vara de pesca com molinete, onde a gente encontrou que estava tinha muito fio esticado e tal. Ele pode ter sido um agravante, alguma coisa que atrapalhou ele também. Inclusive ele foi encontrado com um molinete nas mãos. Positivo. Foi recuperado também esse material dele lá. Eu acho que vale o alerta mesmo, até porque dados que recebemos de vocês, dos bombeiros, dizem que de janeiro até hoje, né, incluindo esse rapaz de 27 anos que foi encontrado, 10 pessoas já se afogaram aqui no lago, sendo que 6 morreram, ou seja, né, muitos afogamentos e muitas mortes. A orientação, a gente dá uma grande orientação para a população de Brasília. Existem pontos no lago onde você pode fazer o seu lazer com segurança. A gente tem 5 pontos no lago que são resguardados nos fins de semana e feriados por guarda-vidas, ok? São eles Piscinão do Lago Norte, Calçadão do Bragueto, Ermida Dom Bosco, Ponte JK e Prainha dos Orixás. Nesses pontos você vai lá, vai ter uma pessoa capacitada para te orientar e para você fazer uma utilização, um lazer no lago sem nenhum tipo de problema. E é importante reforçar também, né? O colete salva-vidas é essencial. Sim, o colete, principalmente para a pessoa que está na embarcação e quer fazer o banho no lago, a gente orienta que nas áreas mais profundas sempre se utilize de um material flutuante. Pode ser um colete, pode ser uma boia, e nunca se afaste muito da embarcação. Não entre se não tiver condição de se manter em superfície, de voltar para a embarcação. O lago é profundo e esconde algumas inseguranças que a gente tem que domar aí, ok? E, sargento, também existe a suspeita de que ele teria ingerido bebida alcoólica. Isso é um agravante? Sim, infelizmente, nos casos de afogamento que a gente vê, é muito frequente essa questão do acidentado, do afogado, ter feito ingestão prévia de bebida alcoólica. A gente orienta também que água com lazer aquático não combinam, ok? E também eu acho que no caso desse homem de 27 anos, eu acho que fica um alerta também de sempre sair acompanhado de alguém, né? Nesse caso, ele estava pescando ali em um outro terreno, ele decidiu pescar aqui sozinho e desapareceu. Então, sempre sair acompanhado. Perfeito, muito bem lembrado também. Entrar no lago sozinho, sem as pessoas saberem onde você está, o que você está fazendo, também é uma dificuldade a mais.
A pessoa tem sempre que estar linkado com alguém, deixar um número de telefone, dizer o que está fazendo para que, no caso dessa pessoa, de sentir a falta dessa pessoa, que haja o acionamento do socorro. Porque o senhor acredita que eles demoraram um pouquinho ainda a acionar porque eles não sabiam que ele tinha se afogado? É bem capaz que sim, bem capaz que sim. Acaba até prejudicando o trabalho de vocês. Vocês poderiam talvez ter encontrado um pouco mais rápido e ainda tem todo esse trabalho, 2 dias trabalhando. Se alguém tivesse visualizado a submersão, eu acredito que seria mais simples para a gente resolver. Muito complicado, né, Malta? E a gente segue aqui acompanhando porque os bombeiros, eles ainda não conseguiram falar com a família. Eles até sabem o primeiro nome dele, mas a gente preferiu não, porque a família ainda não sabe da morte do rapaz, né? Eles ainda estão tentando ligar para a família para comunicar que o corpo foi encontrado. E o corpo segue aqui, nós estamos também aguardando o IML chegar para fazer a retirada do corpo. E, infelizmente, mais uma pessoa faleceu. A gente tinha mostrado no jornal, né, há poucos dias, um rapaz que foi encontrado morto também no Lago Paranoá, depois que ele pulou de uma embarcação para buscar um boné. Então eu acho que vale sim a gente reforçar esse alerta de não entre no Lago Paranoá sem um colete salva-vidas, mesmo que pareça raso, né? Como no caso desse homem, vou mostrar aqui mais uma vez para vocês, ele estava aqui pescando e ele decidiu margear aqui o lago para pescar e tentar encontrar peixes, né, um pouquinho ali perto. Ele imaginou que nessa margem aqui, onde vocês percebem que tem pedras e tem uma cerca, ele imaginou que ali seria muito raso. O problema é que tem uma saída de água, uma saída forte de água, e nesse local onde tem essa saída de água, forma um buraco. Então, quando ele foi caminhando, né, pescando, ele acabou caindo dentro desse buraco que fica ali no lago, que não dá para ver. Infelizmente, acabou se afogando e morrendo, Malta. Eu estou em choque. Porque semana passada, Kátia, quando foi segunda-feira, a gente veio aqui no jornal e disse, gente, o Lago Paranoá só é seguro se você ficar num lugar onde te dá pé. Tem que tomar cuidado, porque o outro rapaz que morreu pulou de uma lancha para pegar um boné e acabou se afogando. Mas nesse caso, a gente está vendo que mesmo nos lugares em que você acha que dá pé, é muito importante você se precaver de alguma forma, ou estar acompanhado de alguém que você pode imediatamente pedir socorro e pedir ajuda, ou mesmo assim estar de colete salva-vida. Porque esse rapaz, como a Kátia acabou de mostrar, eu estou impressionado com isso, porque a gente vendo aqui de longe a imagem de onde a Kátia está ali ao vivo, bem nesse ponto da margem do lago, bota aí, diretor, pra gente ver. Olha lá, gente, a água está amarelada porque ali dá pé, ali é o fundo do lago, e em algum momento isso cria um buraco, uma saída de água, provavelmente de drenagem pluvial, e cria um buraco que o homem não viu, caiu, se afogou, foi encontrado pelos bombeiros ainda com o mulinete na mão. Que tristeza. Bom, Kátia, muito obrigado. Como você disse. Pode falar. Exatamente, é uma saída de drenagem de águas pluviais, então a força da água ali é muito forte, ela sai muito forte, então provavelmente ele deve ter sido ali surpreendido por essa força da água, sem falar que ela faz um buraco ali no fundo do lago. Então aparentemente é raso, realmente ali próximo ali é raso. O que ele não contava era justamente com essa saída, né, de águas pluviais ali, e ele infelizmente acabou se afogando. Então vale sim o alerta, mesmo nas áreas mais rasas, é importante sim tomar cuidado, usar colete salva-vidas, né, e estar, claro, sempre acompanhado de alguém. Obrigado, Kátia. Eu queria só para a gente concluir dizer o seguinte, todo mundo que mora aqui no Distrito Federal conhece as características das nossas chuvas, que são pontos isolados de precipitação. Então, às vezes você está numa margem do Lago Paranoá, olha para cima, o céu está claro, mas você não imagina que talvez, por exemplo, no noroeste ou no sudoeste esteja chovendo. Aí essa rede de captação de água da chuva, que vai drenar a água para o Lago Paranoá, faz com que um encanamento como esse esteja jorrando água, ainda que você não saiba que está chovendo. Aí você se depara com uma força muito grande de água sendo drenada no seu pé, na sua canela, na sua coxa, perde o equilíbrio, perde a destreza para se salvar e acaba se afogando. Nunca é demais a gente fazer esse alerta, porque tem sido muito triste. Segunda após segunda, a gente vira aqui ao vivo dizer de gente que ou se afoga gravemente no Lago Paranoá, ou que mais trágico ainda, perde a vida no lago.
Então fica aqui o nosso apelo mais uma vez. Obrigado, tá, Kátia? Agora a gente vai falar de uma mulher que foi agredida por um policial após uma briga de bar. É uma confusão tão grande que você vai ficar impressionado. Uma briga generalizada que começou depois de uma cantada desse policial militar. As câmeras do bar flagraram as agressões. A mulher vestida de amarelo é arrastada pelos cabelos e recebe socos do homem de camiseta preta. Ele foi identificado como o policial militar David Ricardo Lima Nunes. A confusão generalizada começou depois que um amigo do policial teria cantado a vítima, o que irritou o marido da mulher, dando início à briga. As mesas do local ficaram todas espalhadas pelo estabelecimento. A Polícia Militar diz que foi acionada e conduziu todas as partes envolvidas na confusão à delegacia, mas não informou se vai apurar a conduta do militar envolvido. As agressões estão sendo investigadas pela Polícia Civil, onde a vítima registrou um boletim de ocorrência. Como é que é, Maicon Leão? A mulher passa, o PM canta, o marido dela fica bravo, os dois cometem a discutir, entra mais gente na confusão, ela termina agredida? A sequência da bagunça é essa, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Malta. É quase essa. Na verdade, quem cantou, quem assediou essa mulher foi um amigo do PM. E aí o marido da vítima, que tinha ido comemorar o aniversário, já estava ali indo embora, foi defender a esposa. Ela, para evitar ali uma agressão, tudo entrou na frente, ficou ali entre os dois para separar. Nesse momento, o policial teria entrado em cena e aí começa toda essa baixaria que a gente vê nas imagens. A imagem, Malta, ela é assim impressionante pela violência. Ela já começa com a mulher sendo arrastada pelo cabelo ali, ela bate em algumas mesas e nesse mesmo trajeto ela recebe alguns tapas e socos desse policial militar. A PM diz que foi chamada para atender uma confusão generalizada, mas que os policiais que chegaram no estabelecimento não presenciaram nada muito significativo e conduziu as principais partes envolvidas para a delegacia, que é a 26ª DP. Lá foi instaurado um termo circunstanciado de ocorrência, a priori por lesão corporal. Segundo a delegacia, eles ainda aguardam alguns laudos periciais para dar sequência no inquérito. A Secretaria de Segurança Pública, Malta, diz o seguinte, que a PM vai sim abrir um procedimento interno para apurar a conduta do sargento que estava lá a priori de folga e se envolveu em toda essa confusão. Agora, imagina, Malta, você tira o dia para curtir, comemorar seu aniversário. Segundo a vítima, era um dia lindo, estava todo mundo feliz, cantando parabéns. Eles tinham comemorado o aniversário do marido dessa mulher que foi agredida e eles estavam indo embora. Esse trajeto era justamente o trajeto da mesa em que eles estavam para o lado de fora desse bar. Quando no meio do caminho, esse homem teria assediado ela, aquela cantada, o marido foi defender dessa situação e deu início a toda essa confusão. E que a gente percebe nas imagens que depois vai ganhando cada vez mais proporção. Outras pessoas que estavam ali ao redor começam a entrar para tentar defender as pessoas e de repente tá cadeira para um lado, mesa para o outro, todo mundo correndo, algumas pessoas até sem entender o que está acontecendo, já que é um local de família, a gente percebe até alguns lugares lá, as pessoas muito assustadas com toda essa situação, mas tudo teria começado justamente por conta dessa falta de respeito desse rapaz com a mulher que estava indo embora ali acompanhada. Não sabe ao certo o que ele teria dito, ela disse apenas que ele cantou ela e nesse momento o marido foi defender e deu início a essa confusão. A pancadaria mesmo teria começado, segundo a vítima, Malta, depois que o policial militar entrou na confusão. E aí ele parte justamente para cima dela, que é o que a gente vê nas imagens, uma cena horrível, fortíssima, em que ele arrasta ela fortemente pelos cabelos, ela começa a desequilibrar ali, a cair, e nisso outras pessoas entram em cena, ele é contido em um canto e mesmo com outras pessoas segurando esse policial ali no canto, a gente percebe que ele continua tentando agir para partir para cima das outras pessoas. A Polícia Militar disse na nota que foi chamada para essa ocorrência, mas que quando chegou a situação já estava controlada, eles não presenciaram nada significativo, mas a mulher fez questão de registrar um boletim de ocorrência lá na 26ª DP que está apurando o caso e segundo a Secretaria de Segurança Pública, agora que a Corregedoria Geral da Polícia Militar também vai apurar a conduta desse policial, viu, Malta?
Olha, quando a gente começou a conversar aqui agora há pouco, Maicon, eu disse, o policial militar que fez a cantada. Aí você me corrigiu, dizendo, não, foi um amigo dele. Eu falei, beleza. Mas aí depois o PM agride de forma pior do que se ele tivesse feito a cantada, porque o último ângulo ali da imagem da câmera de segurança, você veja que foi o homem de preto que está aí que realmente leva a confusão para outro patamar, porque é ele que desfere o primeiro soco contra esse homem de amarelo, que parece ser o marido da moça de vestido amarelo. Ele é o policial. É ele o policial? O de preto. Você veja, aí o amigo vai e faz vamos aqui colocar em pratos limpos. Tudo começa porque um homem com atitude completamente reprovável canta em voz alta uma mulher que está passando pelo restaurante. Quer dizer, ele não se preocupa com o fato de que ela poderia estar acompanhada de um filho, de uma filha, do pai, do marido, ou ainda que estivesse sozinha, que não merece ser constrangida dessa maneira, mas vá lá, aí vai e faz a cantada constrangedora contra a mulher. O marido entra na confusão porque se sente desrespeitado, e o policial, em vez de entrar na discussão para poder resolver, entra com o soco, age de forma completamente desproporcional e, inclusive, contra o protocolo que se aprende da Polícia Militar, porque até onde a gente sabe, aí você na Polícia Militar aprende que diante de uma situação de violência, você não escala a violência. Você trabalha para reduzir a violência, para reduzir o clima de animosidade, para poder chegar a uma solução pacífica, mas não é o que você vê na imagem. Esse homem vai atrás do homem de amarelo, olha lá, esse que deu a cantada agora está discutindo com o marido da mulher de vestido amarelo, que sai andando lá, coitada, no final do restaurante, sem nem imaginar que deixou uma confusão para trás. Chega o policial de preto e veja só, empurrando o homem. E pronto, desfere o primeiro soco. A partir daí acontece de um tudo e o próprio policial depois é filmado arrastando essa mulher pelo cabelo. Que isso? Bom, obrigado, Maicon, pelas informações. A gente se fala daqui a pouquinho. Muito bem, a gente vai continuar o jornal. A gente tem a Vitória Mello agora ao vivo? Isso? Então, ia pedir para passar de lauda, por gentileza. Porque o jornal hoje está cheio de confusão, viu, gente? Em Águas Claras, um homem de 33 anos foi flagrado alcoolizado e dando tiro para cima depois de uma discussão num comércio. A polícia não revelou a identidade dele, mas afirmou que a arma que ele utilizava era registrada porque o suspeito é um atirador esportivo. Vitória Mello, boa tarde para você. Quais são os detalhes desse caso, Vic? Teria atirado para cima em uma das ruas. Vic, só um pouquinho, é porque quando você começou a falar, a gente não te ouviu. Se você puder começar de novo, eu te agradeço. Felipe, então boa tarde para você mais uma vez, boa tarde a todos. Bom, as informações que nós temos são as seguintes, né? A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra esse homem de 33 anos que teria atirado para cima em uma das ruas mais movimentadas lá de Águas Claras. Esse caso ocorreu na madrugada do dia 1º de setembro. Inclusive, câmeras de segurança flagraram toda a ação. O homem de camiseta preta aparece pegando a arma dentro de um carro, uma caminhonete branca. Em seguida, vai até a porta de uma casa noturna lá de Águas Claras e faz os disparos para o alto, ameaçando quem estava no local. De acordo com as investigações, ele teria discutido com algumas pessoas ali no estabelecimento e por isso teve essa reação. Durante o mandado de busca e apreensão, a polícia apreendeu uma pistola .40, além de munição. De acordo com a polícia, o homem tem registro de CAC, que é aquele registro de colecionador, atirador e caçador. Mas imagina só, né, Felipe, uma pessoa com esse tipo de registro discute em um estabelecimento em uma das ruas mais movimentadas lá de Águas Claras durante a madrugada. Pelas imagens de câmeras de segurança, a gente consegue perceber o movimento que estava o local. Simplesmente vai até o carro, pega essa arma, vai até a porta do estabelecimento e faz essa ameaça, faz tiros para cima. Imagina só se tivesse acertado alguma pessoa. Realmente é muito preocupante, né, essas pessoas andarem, terem autorização de portarem essa arma, né? Eu volto com você. E não deixa de ser uma vergonha para os atiradores esportivos que seguem a lei, que praticam esse esporte de forma correta, decente, responsável. Um atirador esportivo que segue a legislação e que pratica o tiro esportivo de forma decente, cortês, com respeito à comunidade, não aprova
uma cena como essa que a gente está vendo, que só eleva o nível de pânico que a nossa sociedade já está vivendo, porque você nunca sabe se um atirador esportivo está na rua com uma arma em punho e vai atirar para o alto, vai te ameaçar. Então, essa atitude é absolutamente reprovável e, repito, o CAC sério, o CAC que segue a lei, não compactua com esse tipo de comportamento que é definitivamente criminoso. Obrigado, Vic. Nesse fim de semana, as polícias militar, rodoviária e federal, junto com o Detran e o DR, realizaram uma operação conjunta para combater infrações de trânsito. Ao todo, 145 motoristas foram flagrados por dirigirem sob efeito de álcool e 44 veículos foram apreendidos. As blitz foram montadas nas BR 040, 060 e também no plano piloto. 127 agentes participaram da ação, que contou com 8 guinchos e um helicóptero. Um ladrão foi preso depois de invadir e roubar uma casa em Sobradinho. O homem ainda levou o carro da família e foi preso logo em seguida. Foi o portão da casa aberto às 11 da noite que chamou a atenção da mãe do Márcio. Ela ligou para saber o porquê o filho tinha esquecido de fechar. Ele me ligou e, naquele desespero, aquela agonia, perguntando se eu tinha saído com o carro, né? Aí tô detalhado aqui. Aí ela pegou e então roubaram o carro. O criminoso entrou na casa pulando o muro. Mesmo tendo cerca elétrica e outra grade ali na frente, ele conseguiu descer por aqui, ó. Ainda tem algumas marcas do pé. Depois de entrar na casa, caminhou tranquilamente aqui pela área até conseguir entrar na cozinha, que era justamente o local em que a chave estava. Mesmo com as pessoas dentro da casa, ele com toda tranquilidade veio até aqui à mesa, mexeu na bolsa, pegou a chave e depois fez todo o percurso de volta. Márcio, na hora, já saiu correndo e encontrou no meio do caminho uma equipe do GETOP. Os policiais começaram a patrulhar a região e em cerca de 30 minutos localizaram um veículo que estava a poucos quilômetros de distância. O criminoso ainda tentou fugir, mas foi preso em flagrante pelo furto. A equipe do GETOP, ela entrou numa localidade que nós chamamos de Denox, né, na ADE, onde ela visualizou o veículo, né, no momento em que a pessoa percebeu, desceu do veículo e tentou se misturar ali com outras pessoas num bar. A guarnição estava atenta, já no encalço, e efetuou a prisão do indivíduo. Chegando aqui na delegacia, a polícia descobriu que, na verdade, o criminoso já era um velho conhecido e vinha agindo tirando o sono dos moradores aqui de Sobradinho, quase sempre da mesma forma. Esperava a noite cair, os moradores irem dormir para invadir as casas. Sem ser percebido, entrava e agia. Já na delegacia foi constatado que ele era autor de outro furto, né? Até uma ocorrência que teve uma certa repercussão por envolver um objeto de valor sentimental, um idoso que tinha uma sanfona. Do carro. E para o Walter, o motorista, enfermeiro, parteiro, agora é contagem regressiva para o reencontro. Gostaria de ver novamente como que tá, ver como que tá a mãezinha também. Gostaria muito de também tirar uma fotinha para registrar no trabalho comum. Eu já vi isso, mas dentro do meu carro, no Uber, cara, muito surreal. O parto da Laura não foi o único que aconteceu dentro de um carro pelas ruas do DF nesta sexta-feira. Por volta de 11h30 da manhã, foi a vez do Corpo de Bombeiros, que estava atendendo uma ocorrência no Buraco do Tatu, auxiliar um casal. A mulher de 39 anos deu à luz a um menino no veículo da família. A turma de bombeiro e bombeira que ajudou a gente e a Joana que fez tudo. E na quinta-feira, um outro parto. Desta vez, agentes da Polícia Rodoviária Federal entraram em cena para ajudar uma mãe que tinha acabado de ter um menininho e pediu ajuda no posto da PRF da BR-070, em Ceilândia. Nós demos aquele apoio inicial, verificamos as condições de saúde do bebê, Benjamin, que estava perfeita, e nós a encaminhamos ao Hospital HMIB, na Asa Sul, que é o hospital de referência dela. E o que vai ficar marcado na vida destes bebês é o mesmo sentimento que toma conta dos pais, o de gratidão. Graças a Deus. Obrigado, viu? Nada. Coisa boa.
Deixa eu fazer um convite para você agora. O mês de outubro está chegando, é mês que vem, e eu vou celebrar meu aniversário. Nesse ano, vai ter festa, tá? O SBT quer convidar você, nosso telespectador, para minha humilde festinha. Vai ser uma gravação especial do É Sábado, no Teatro do Brasília Shopping, que está aqui na tela, e a quem desde já eu agradeço por receber os nossos convidados. Também gostaria de agradecer ao Dolce Bistrô, que vai levar doce, bolo, salgadinho, pra gente se deliciar. E também a Creative Photo Cabine, que vai ter uma lembrancinha top para você levar para casa. Vai ser um aniversário completo. Você quer ser meu convidado? Muito simples. Acesse agora o Instagram do SBT Brasília e clica no @SBT Brasília. Tem que seguir, tá? O perfil. Clica no link que está na bio. Ali você cai numa página de inscrição, coloca seus dados e responde por que você merece ser meu convidado, minha convidada para essa festinha de aniversário. Os telespectadores que enviarem as melhores respostas vão ganhar o convite. Então vai rolar a festa e vai ser bom demais. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. De volta ao nosso jornal, a gente trata agora de um caso que tem sido apelidado na internet de Flor de Lis do Cerrado. Uma pastora evangélica de 42 anos de idade foi presa suspeita de matar o marido. Esse caso foi em Bela Vista de Goiás. Sueli Alves dos Santos Oliveira teria envenenado José Maria Vieira de Oliveira, de 49 anos de idade, com um chumbinho e depois simulado um suicídio. Para completar, foi localizado um plano funerário da vítima feito pela autora, em que ela, a mulher que você vê na tela, seria a beneficiária. Sobre esse assunto, a gente trata agora com a delegada Magda Dávila, que está à frente das investigações. Delegada, obrigado aqui por conversar com a gente no SBT. Queria falar para a senhora, segundo o depoimento dos filhos da vítima, a autora já teria atentado contra o marido aqui em Brasília e, por isso, ela foi proibida de manter contato com os filhos que têm em comum com ele. Sim, boa tarde. Então, essa informação ela não é oficial ainda, porque foi informação dos filhos da vítima. Nós já tentamos contato com esse ex-marido dela na sexta-feira. Hoje nós também estamos tentando localizá-lo, mas ainda não conseguimos falar com ele. Uma pessoa que não quis se identificar, que a gente já conversou, disse que esse ex-marido não quer nem se lembrar da época em que esteve casado com ela. Então, eu imagino que ele já tem conhecimento, mas não está retornando as nossas ligações. Mas nesse período de 30 dias que eu ainda tenho para relatar, finalizar o inquérito, nós vamos continuar tentando localizá-lo para entender se de fato é verdade, se a situação foi apurada aí no distrito de Brasília. Delegada, até o momento, quais são os indícios mais fortes que a senhora tem de que ela seria mesmo a autora, a responsável pela morte do marido? Foram duas testemunhas da vítima, testemunhas de cerca, que a vítima morava numa propriedade que era tipo uma chacrinha. Então a divisão era por cerca. E esse casal me informou, esse casal de vizinhos, que na noite anterior a vítima e a sua esposa teriam brigado. Ela inclusive teria lesionado ele na cabeça, ele estaria com uma lesão na cabeça. E após a briga, ele foi na residência dos vizinhos e informou: olha, eu estou com medo da minha esposa me matar enquanto eu estiver dormindo. Se alguma coisa acontecer comigo, foi ela, avisa meus filhos. Coincidentemente, na manhã seguinte, a vítima aparece morta. Supostamente, Sueli, que encontrou o corpo, nos informou que não dormiu na residência, que chegou pela manhã e encontrou a vítima morta. Durante as diligências, nós localizamos um vidrinho daquele veneno, esse vidrinho na porta da residência. A perícia já detectou a presença do chumbinho por toda a residência, no copo com água, em um prato, inclusive na caixa de gordura. Então, e aí naquele momento que a gente foi, olha, confessa, ela falou assim, não, ele suicidou para colocar a culpa em mim. E a perícia detectou, né, o veneno na caixa de gordura. Se ele quisesse suicidar, ele não ia lavar nenhum tecido de forma que o veneno ia escorrer para a caixa de gordura. Então ela ficou como principal suspeita, sim, e temos todos os elementos, inclusive a prisão dela em flagrante foi convertida em preventiva. Ela vai responder presa.
Na remota, por enquanto, hipótese de que essa mulher esteja falando a verdade, que não tenha dormido em casa com o marido, ela pôde apresentar para a senhora algum álibi, alguma prova de que ela passou aquela madrugada fora de casa ou ficou só pela palavra dela mesma? Mas assim, é claro que ela não passou a noite na residência porque ela não ia ficar assistindo o seu marido agonizando, né? Pela cena do crime a gente viu que foi muito triste a morte dele. Ele começou a passar mal na cama, porque tinha vômitos na cama. E logo em seguida ele caiu na porta, que a gente imagina que ele tentou sair para pedir ajuda para esse casal de vizinhos e não teve tempo, né? Porque é uma morte rápida e muito agonizante. Inclusive ele caiu de bruço e ele se debateu tanto no chão que ele perfurou o chão com o pé dele, de tanto arrastar no chão. Então, a gente, claro, ela não passou a noite em casa porque ela não ia assistir essa cena. Ela apresentou um álibi, nós trouxemos esse álibi aqui na delegacia e simplesmente é o amante dela. E ele confirma que passou a noite, a madrugada com ela. Ô, delegada, só uma última pergunta que eu não captei. De que forma ela conseguiu fazer com que o marido ingerisse o veneno? Isso que fica, a perícia, eu até conversei com a perita lá no momento, que essa era a minha maior curiosidade. Como? Porque no copo com água estava visível o veneno. Se ele ingeriu esse copo com água, foi à noite, pode ser que ele não tenha visto, mas também tinha numa comida, num prato. Eu imagino que ela levou uma comida para ele e ele ingeriu essa comida. Mas pode ter sido pela água também, imaginando que à noite a iluminação era ruim, uma casa bastante humilde. Pode ter sido, dessas duas formas. Daí também a importância da senhora localizar esse ex-marido que está aqui no Distrito Federal, porque se ele vier a depor e relatar um comportamento criminoso, a senhora já pode realmente encaminhar para uma premeditação mais séria, né, da parte dela nesse crime mais recente. Sim. E você falando em premeditação, me lembrei. A gente também identificou um plano funerário na residência. Ela fez um plano funerário em nome dele, em abril desse ano, tendo ela como beneficiária. Então, demonstrou premeditou esse crime. Não é que vai fazer prova na minha investigação, mas são mais elementos mostrando a personalidade dela criminosa voltada para esse tipo de crime. Delegada, muito obrigado pela presença aqui no SBT. O espaço está aberto. Quando a senhora tiver outras informações que julgar necessário ou importante para a investigação que venha a público, só entrar em contato com a gente que a senhora entra aqui no jornal, tá? Muito obrigado, bom trabalho, boa semana. Sim, Polícia Civil aqui sempre à disposição. Muito obrigado. A gente espera que esse ex-marido, embora pareça traumatizado com o que viveu com essa mulher, coopere com a polícia, porque vocês entendem, se esse homem relatar que nesse outro relacionamento também temeu pela própria vida, que teve que terminar o relacionamento porque estava achando que ia morrer, isso começa a jogar mais clareza sobre um comportamento criminoso sustentado ao longo do tempo por parte dessa pastora. Muito bem, vamos ver como é que a polícia vai desenrolar esse caso. Você já viu aquelas receitas de mistura de vários produtos de limpeza que estão fazendo até muito sucesso na internet? Para muita gente, fazer essas misturas virou até um hábito. O problema é que essa receita pode nem funcionar ou então pior, causar intoxicação. Para deixar o chão limpinho, Ieda tem um segredo. No caso, pro piso, eu passo álcool com limpador de piso, aí depois eu venho com a cera, mas a cera é separado, né? Só para dar o brilho mesmo no chão. Ela aprendeu a receita na internet. As redes sociais estão cheias de vídeos assim. Pessoas ensinando misturinhas para usar na limpeza de casa, para recuperar o brilho dos móveis e até tirar o amarelado do tênis. Dica que a servidora pública também coloca em prática. Essa eu vi na internet e vi que se passar um pouquinho de bicarbonato com detergente e água, esfrega ali, aí vai assim, deixando mais branquinho, né, o tênis. Mas essas misturas caseiras são perigosas. Os produtos químicos podem produzir substâncias tóxicas e, além de causar danos à saúde, não apresentam o efeito esperado. Teve uma vez que eu fiz uma mistura de água sanitária com sabão em pó e coloquei ali na parte do banho. Gente, foram 5 minutinhos, o cheiro
pegou a casa toda. Para evitar situações como esta, a presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene recomenda que a população faça a leitura do rótulo de cada item. Tem alguns itens que, quando juntos, produzem gases que, se inalados, podem trazer risco para nós todos. E existem alguns que, quando juntos, também são anulados. Simplesmente eles ficam ineficazes, não servem para absolutamente nada. De acordo com o Conselho Federal de Química, o número de intoxicações aumentou nos últimos anos. A pandemia fez muita gente virar especialista em limpeza nas redes sociais, o que acabou causando muitos acidentes. A gente teve dados aí de números de casos aumentando em torno de um pouco mais de 23% de casos de intoxicação com os produtos de limpeza, com essas misturas caseiras. Produto de limpeza é sério, ele tem que ter qualidade, tem que ter teste de qualidade, de eficácia e de segurança. Segurança para a sua família, para o seu lar, para o seu ambiente e para os seus pets. Vamos fazer aqui na 2, por gentileza? Entrou em vigor nessa semana uma lei que oferece benefícios fiscais para as empresas que aumentarem a contratação de mulheres. A chegada das gêmeas Radassa e Arim, além de trazer alegria, trouxe mudanças para a vida da Loruama. Para cuidar das filhas, ela deixou o trabalho como terapeuta ocupacional. Mesmo tendo família, tendo, de certo modo, uma rede de apoio, não era possível por não ter com quem deixar, onde deixar todos os dias. Agora, o programa Emprega Mais Mulheres, sancionado nesta semana, pode facilitar a contratação de mulheres no mercado de trabalho. As organizações que aderirem ao programa receberão um selo e benefícios fiscais. O programa amplia o acesso ao auxílio creche para pais com filhos de até 5 anos e 11 meses de idade. Mães e pais com filhos ou enteados até os 6 anos de idade ou que tenham alguma deficiência têm prioridade no regime de teletrabalho. Há a possibilidade de jornada de meio período. A extensão da licença maternidade por 60 dias poderá ser compartilhada com o parceiro. A mulher ainda pode optar por transformar estes 60 dias de licença em 120 dias de trabalho em meio período. E o salário deve ser igual ao do homem que faz a mesma função. Para este advogado trabalhista, a igualdade salarial será reforçada com a nova lei. Mulheres não podem receber menos que homens quando exercem a mesma atividade. Desde que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, está em vigor, mas que, infelizmente, sabemos que na prática isso não ocorre. Então, mais uma forma de você determinar e fazer o cumprimento de uma regra que é justa. Para Loruama, uma esperança em dias melhores. Eu sinto falta do trabalho, sempre amei fazer, ser terapeuta, atender, e também pela questão financeira, que era algo que trazia um retorno para mim, né? Agora um assunto que preocupa muito os pais: a rematrícula dos filhos em escolas particulares. Para aliviar um pouco o bolso das famílias, os colégios, em geral, estão antecipando a rematrícula e dando descontos. Alfredo procurou a direção da escola onde os 2 filhos estudam e se informou sobre as condições de rematrícula. Ele fez as contas e já sabe como economizar. Como nós priorizamos o estudo, a gente prefere tirar o supérfluo. Então, uma viagem, uma saída para comer, a gente enxuga. O planejamento é mesmo fundamental nesse período, até porque as escolas vêm anunciando o reajuste de 10% nas mensalidades, mesmo depois da evasão registrada durante a pandemia. Nos últimos 2 anos, mais de 1 milhão de estudantes deixaram a rede particular de ensino, de acordo com o censo escolar. Para evitar a repetição desse cenário, muitos colégios como este estão oferecendo descontos no valor da matrícula, além de parcelamentos. Esse ano os pais têm 70% de desconto para fazer a rematrícula e pode até dividir isso em 3 vezes. Essa outra escola também antecipou as rematrículas e decidiu dar descontos para alunos de escolas públicas. Dou de brinde a matrícula e 20% de desconto. E eu tenho um percentual ali de 50% já de matrículas consolidadas para 2023. Na virada do ano, aí vem um monte de contas e eu já estou seguro que para ele a permanência está garantida e eu também financeiramente me fico mais tranquilo. Continuando aqui o nosso jornal, uma ariranha de 8 anos de idade chegou a Brasília
na última sexta-feira num voo diretamente de São Paulo. A Saraê morava no Aquário de São Paulo e agora vai viver no Jardim Zoológico de Brasília. Essa ariranha, também conhecida como lontra gigante, é a maior espécie de lontra do planeta. O Maicon Leão tem outras informações sobre a chegada dessa nova moradora do DF e quando, Maicon, os brasilienses poderão conhecê-la e visitá-la. É com você. Malta, pela televisão eles vão conhecê-la agora. Essa é a Saraê aqui, tomando um solzinho, conhecendo o novo recinto dela, mas pessoalmente a partir de amanhã, de terça a domingo, quando o zoológico abre, já que hoje é fechado. Mas a gente mostra para você em primeira mão ela conhecendo o novo recinto. Ela chegou a Brasília já há alguns dias, mas estava num recinto ali fechado. Mas a partir de agora, essa é a casa da Saraê. Pelo que a gente vê, ela está se adaptando. Oh, meu Deus, que gracinha! Ela está se adaptando bem aqui ao zoológico. A intenção, Malta, já que a gente está falando de uma espécie em extinção, é de justamente ela, que é uma fêmea da espécie, possa se relacionar com o macho, que já tinha aqui no zoológico, já estava aqui há algum tempo. Quando esse macho chegou, até tinha uma lontrinha fêmea, mas ela acabou morrendo. Eles chegaram até alguns contatos, mas não deu para tentar fazer a reprodução. O Zoológico de Brasília, que é um dos... Na verdade, ele é o zoológico que mais tem casos de reprodução em cativeiro, assim, com esses animais fechados. E a intenção agora é justamente ela que veio de São Paulo para cá, possa ter contato com o macho e quem sabe logo logo a gente possa estar aqui noticiando um filhote dessa fofura que, pelo que a gente está vendo, está se adaptando bem ao nosso calorão aqui. São Paulo, que estava tendo alguns dias bem frios, ela já chegou aqui com um dia quente, já aproveitou, estava nadando bastante, Malta. Para quem vier aqui para o zoológico, tem uma outra parte do recinto que você consegue ver ela nadando dentro da piscina. É um vidro mesmo que a gente consegue ver ela fazendo as manobras lá embaixo. Vale a pena. Agora ela não quis se exibir pra gente nadando, só tomando sol mesmo, mas a gente tá falando da reprodução. A gente tem um trechinho do vídeo do diretor aqui do zoológico explicando pra gente da importância da vinda da Saraê aqui pra Brasília para a reprodução da espécie. Vamos ver. A gente está recebendo uma fêmea chamada Saraê. Ela vem do Aquário de São Paulo e a ideia é que ela faça par com o nosso macho que está aqui no Zoológico de Brasília. O objetivo é a reprodução e a atuação dentro de um programa de conservação nacional. Então, a ideia é que a gente possa receber esse indivíduo, reproduzir e poder contribuir para a sua conservação. Ô Maicon, mas agora que ela acabou de chegar, ainda vai ter um tempinho de adaptação até que ela seja colocada para esse futuro acasalamento, para tentar uma reprodução, né? Exatamente, Malta. Esse recinto aqui é o dela. Ali do outro lado, eu vou pedir para o Edilson mostrar pra gente, tem um muro. Esse muro separa do recinto do Macau, que é o macho da espécie, que já está aqui no zoológico desde 2019, ele veio da Alemanha e aí a expectativa é que aos poucos eles passem a ter contato e depois eles possam realmente ter esse acasalamento e em breve filhotinhos, que é uma espécie que a gente vê muito bonitinha, fofinha, apesar de, claro, ser um animal silvestre, que a gente não tem que ter o contato direto, é só apreciar assim pelo vidro, com todo o respeito, mas que necessita dessa reprodução, já que a gente está falando de uma espécie que está em extinção. Então é a esperança de que tenham novos filhotes aí no futuro, que a Saraê possa sim ter uma relação com o outro macho que já está aqui desde 2019 e que a gente possa em breve estar aqui, Malta, mostrando os filhotinhos. Eu tô aqui enrolando na expectativa que ela pule na água, ela finge que vai vir, mas não vem, vai ficar só no solzinho. E para você que quiser vir apreciar, ver ela nadando, realmente, o zoológico está aberto de terça a domingo. Hoje não adianta vir que não consegue, hoje o que a gente vai conseguir mostrar para você é na televisão. E eu encerro assim, Malta, com ela ali descansando, relaxando nesse sol, daqui a pouco ela vai dar um banho na piscina enquanto a gente fica aqui só assistindo. Obrigado, Maicon. É porque tá ao vivo, ela tá com vergonha. Eu tenho certeza que a hora que a gente encerrar com você, ela pula nessa água, vai fazer todo tipo de acrobacia. Só porque tá ao vivo aí não dá certo, né? Obrigado, Maicon. Você que tá em casa, segura aí só um pouquinho, porque a gente vai fazer um rápido intervalo. Peraí. Antes de fazer esse rápido intervalo, deixa eu mandar um abraço que eu tô devendo faz tempo
para a dona Maria Lúcia, nossa telespectadora que mora na quadra 16 da expansão do Setoró. A senhora é irmã de igreja da dona Alcione, né, que é outra querida também. Beijo, boa semana para a senhora, tá? Deixa eu ir pro intervalo, mas antes abre a janela, deixa eu ver como é que tá o tempo lá fora. Céu claro com algumas nuvens, então tá parcialmente nublado. Temperatura agora 26 graus e a umidade relativa do ar está em 55%. O nosso jornal volta já. Deixa eu voltar aqui colocando a sua foto na tela da TV mais feliz do Brasil, porque é o nosso jeito de te homenagear. A gente acabou de receber o registro da Jasmine de Águas Lindas de Goiás. Olha aí, ó, a pequena tá ligadíssima no SBT. Tirou essa foto agorinha há pouco, quando a gente falava da Ariranha. E a mensagem da Ellen, que tá aqui no Instagram, diz que a Jasmine, a mãe da Jasmine, que é a Elisângela, e que a Ellen também, todo mundo junto assiste ao nosso jornal todos os dias. Muito obrigado, tá bom, pequena? A você e a família toda pela companhia. Se você quiser tirar fotos assim, com o nosso monitor atrás, aparecendo o jornal, fazer uma selfie para aparecer você e eu, você manda para @FelipeMaltaTV, tá aqui, é só seguir e mandar a foto. Quem sabe você não é o próximo telespectador ou telespectadora que vai aparecer aqui no nosso jornal. Muito bem, há uma semana do final da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, só metade das crianças se vacinou contra a doença. Por isso, algumas estratégias tentam melhorar esse cenário. De casa em casa, agentes de saúde procuram crianças que ainda não se vacinaram. Boa tarde. Boa tarde. Nós viemos fazer a vacina da polio na Olívia. Okay. Eduarda não precisou se deslocar para que a filha, de 1 ano e meio, tomasse as gotinhas. Lá no posto às vezes tem mais gente, né? Então assim é muito mais rápido e melhor para nós também. Com a iniciativa, mais de 40% das crianças de 1 a 4 anos foram vacinadas em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre. A estratégia pode servir de exemplo para incentivar outros municípios brasileiros, diante da baixa adesão das famílias, à campanha nacional contra a poliomielite. Apenas metade dos 11 milhões e meio de crianças foi vacinada em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 95%. Paraíba, Amapá e Alagoas são os estados que mais aplicaram doses. E os mais atrasados são Roraima, Acre e Rio de Janeiro. Nenhum estado atingiu a meta da campanha. Esta semana, a Organização Pan-Americana da Saúde alertou para o risco do Brasil voltar a registrar casos de paralisia infantil. Para a Sociedade Brasileira de Imunizações, é necessário criar novas medidas para conscientizar a população. Quem é adulto hoje não conhece a polio. E isso é um dos motivos que a gente vê pelo qual os pais não estão levando tão a sério a importância de manter a vacinação em dia. A gente continua falando sobre saúde. O cantor e compositor Caio Rodrigues, que ficou famoso depois de participar de um reality show, virou assunto ao revelar que foi diagnosticado com um tipo de câncer agressivo. O jovem de 28 anos de idade enfrenta um tipo de leucemia conhecido como LLA, leucemia linfóide aguda tipo T. Vamos ver o relato que o Caio postou no Instagram. Eu fui diagnosticado com leucemia. É uma LLA, leucemia linfóide aguda, células T. E eu descobri isso dia 25 de junho. Antes disso eu tava me sentindo meio mal, saía do show, tava sem energia. Eu que sou um cara muito alegre e enérgico, mas tava sentindo algo diferente, falta de ar, uma dor aqui nessa região do abdômen, a parte de cima. Eu descobri que tava com essa doença depois de ir em alguns médicos até a gente chegar nisso. E foi um baque, a primeira notícia assim, mas graças a Deus e com o apoio dos meus amigos, da minha família, eu consegui digerir isso e hoje tô com um sorriso no rosto, enfrentando, superando e acreditando. E agora eu quero fazer um pedido para você, muito importante. Seja doador de sangue, seja doador de medula, se você pode. Para você que está doando, talvez seja mais uma coisa legal, mas para quem está recebendo, é uma nova oportunidade de viver. Então, não perca essa oportunidade de fazer diferença na vida de alguém.
É verdade. Sobre esse assunto a gente fala agora com o médico oncologista e hematologista Alexandre Barbosa. Doutor Alexandre, obrigado por aceitar o nosso convite. O relato do Caio, então, reforça a importância da gente ser doador de medula óssea, né, para facilitar o tratamento dessas pessoas, quem sabe, para que elas tenham uma segunda chance de viver. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado por participar. É verdade, durante o período em que a medula deixa de funcionar, que ela fica infiltrada, a medula óssea, por células tumorais, o paciente não consegue produzir o sangue, então o paciente fica totalmente dependente da doação de plaquetas, de hemácias, e essa generosidade permite que a gente consiga oferecer a quimioterapia para o paciente. E, eventualmente, alguns pacientes não curam com a quimioterapia e precisam do transplante de medula óssea. Então, a gente agradece muito para os doadores e para o que a gente tem de ficha, de cadastro de doadores, que hoje a oportunidade para transplante de medula óssea e cura fica muito mais realista, com um número aumentado de doadores de transplante de medula óssea. Doutor Alexandre, qualquer um de nós pode ser doador? Explica para a gente. Na realidade, existem restrições, como a restrição de sangue. Se a pessoa tem alguma doença infectocontagiosa, como HIV, hepatite, ele não pode doar medula óssea, mas a princípio sim. No momento de uma doação de sangue habitual, o doador, além de fazer os exames sorológicos, ele pode informar se ele quer ser doador de medula óssea. Ele pode ser cadastrado. E uma vez que ele fique nesse cadastro de doação de medula óssea, a gente pode, eventualmente, se houver compatibilidade, porque esse é o grande problema do transplante de medula óssea, é a compatibilidade entre os doadores. A chance de encontrar alguém compatível, ao acaso, é 1 para 1 milhão, a chance de um irmão ser idêntico é 1 para 25, e a gente tem atualmente também o transplante haplidêntico, que é o metade idêntico, é um pai, uma mãe que pode eventualmente doar para o seu filho a medula óssea e um filho doando para o pai e para uma mãe. Então é um cenário interessante, né? A gente tem que torcer para que o Caio consiga a cura com a quimioterapia e que ele não tenha necessidade de transplante, mas se isso acontecer, é uma oportunidade para a cura para ele. Doutor Alexandre, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Que a sua fala sirva de incentivo, né, pessoal, para que a gente seja doador de sangue e se cadastre nesse Banco Nacional de Doadores de Medula também. Obrigado, doutor. Até a próxima. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu ir ali para o outro cantinho do estúdio agora, porque eu tenho um recado para você. É segunda-feira, o mês está acabando, quer dizer, já faz tempo que você está lutando com os boletos aí, né? Ó, você quer economizar dinheiro? A JA Assessoria pode te ajudar a reduzir os juros abusivos das parcelas do seu carro, moto, ônibus, caminhão e diminuir o juro do cartão de crédito e do cheque especial. Tudo com muita experiência para te ajudar nessa tarefa. São mais de 5.000 contratos quitados ao longo de 12 anos de muito profissionalismo. A JA Assessoria já ajudou muita gente a colocar as contas em dia e economizar. Sabe por quê? Lá na JA, a negociação é garantida em contrato desde o momento da assinatura. Ali, assinando os papéis, você já fica sabendo o valor da redução dos juros. Não tem pegadinha. Olha só esse depoimento. Conheci a JA no meu primeiro carro, quando eu comprei. Eu conheci através do meu pai. Fiz o contrato, o pessoal é muito receptivo com a gente. Me pediram 2 anos de prazo para poder quitar meu carro. Com 8 meses quitaram meu carro, graças a Deus. Fiquei muito feliz e meu nome limpo. Estou muito satisfeita, já indiquei muita gente, porque eles são muito verdadeiros e eu garanto por eles. Porque agora que ele está quitado, eu já estou até pensando em trocar de novo. A JA tem sede própria aqui no Distrito Federal, filial na cidade de Águas Lindas de Goiás, mas atende o Brasil inteiro se você ligar de graça ou mandar um WhatsApp. 61 3024 0930 ou 0800 780 3300. Adiciona esses números no seu WhatsApp que aí fica fácil de mandar mensagem. JA Assessoria é compromisso, transparência e pontualidade. De volta aqui ao nosso noticiário, agora uma outra confusão maluca desse último fim de semana. Olha essa, numa pizzaria da Asa Sul, um dia aparentemente normal. Enquanto os clientes comiam, tinha música rolando ao vivo ali no restaurante. Um cantor contratado se apresentava.
Foi aí que um homem, um trompetista, entrou na pizzaria e resolveu tocar o seu trompete ali no ambiente. Aí o gerente pediu que ele parasse, porque ele estava atrapalhando o cantor que tinha sido contratado na pizzaria para isso e que já estava se apresentando. O trompetista poderia ter parado e tocado, seguido a vida dele, ou mesmo ido embora, né? Tocar o trompete do lado de fora, por exemplo, do estabelecimento. Mas não. O que ele fez foi esfaquear um dos garçons da pizzaria. Vitória Mello, boa tarde para você. É inacreditável que de um pedido para será que o senhor pode trocar ali de fora, a situação escale para vou tirar uma faca aqui e te dar um golpe de faca. Uma loucura isso. Boa tarde para você. Felipe, boa tarde mais uma vez a você, boa tarde a todos. E olha que o garçom estava servindo os clientes, não foi nem ele que chamou a atenção desse trompetista. Esse homem de 27 anos entrou do nada ali no estabelecimento e se posicionou ao lado do músico, como você disse, contratado pelo restaurante, e começou a tocar. Só que, segundo os funcionários, eu estive lá mais cedo, esse trompetista ainda tocava muito mal e aí incomodou os clientes que pediram para que o gerente retirasse esse homem do local. Só que ele ficou ali muito revoltado, né, e acabou pegando uma faca e atingindo o garçom, que não tinha nada a ver com a história, estava com uma bandeja passando ali ao lado da confusão. O garçom de 46 anos foi atingido no abdômen, foi encaminhado para o hospital de base, foi atendido ali no local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital de base, onde passou 2 dias internado e hoje recebeu alta do hospital. Por sorte, ele teve apenas um corte superficial. Esse homem, o trompetista de 27 anos, ele foi encaminhado para a primeira delegacia de polícia, onde assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Como eu comentei mais cedo, eu estive lá no restaurante na 311 Sul e conversei com um funcionário que viu toda a cena. Vamos ouvi-lo. Ele não era cliente, ele veio de fora, ele simplesmente chegou, sentou do lado do cantor e começou a tocar o trompete, não pedindo licença, nem pedindo para fazer uso do instrumento no local, e foi pedido para que ele se retirasse do local porque estava incomodando, atrapalhando o cantor. E ele fala umas palavras estranhas, meio sem nexo, e aí ele tirou a faca com o soquete e desferiu sobre o garçom. E ele, não contente, queria perfurar mais pessoas, e foi quando os clientes, todo mundo, os funcionários, mobilizou ele. Era uma pessoa visivelmente, aparentemente bem vestida, uma pessoa, apesar de acontecer em casos isolados, mas ainda tem gente na sociedade assim. Sim. Aqui ao meu lado está o Tenente Eric da Polícia Militar, que a equipe dele atendeu essa ocorrência. Tenente, eu queria saber como que esse homem estava no momento em que vocês chegaram lá no restaurante. Boa tarde. O homem ele se encontrava um pouco transtornado, né? E em virtude disso, alguns populares seguraram, contiveram esse indivíduo. Com a chegada da guarnição policial, não teve outra situação a não ser algemá-lo e conduzi-lo para a primeira delegacia de polícia. E ele parecia mesmo ter algum transtorno psiquiátrico? Não estava ali aparentando estar normal? Qual era a situação? Então, o indivíduo se aparentava muito agressivo, não queria ser conduzido para a delegacia, mas, como eu disse anteriormente, a gente teve que conduzi-lo e algemá-lo antes de levá-lo para a primeira DP. E lá ele assinou um termo circunstanciado. Ele foi liberado, não seria uma tentativa de homicídio? Ele foi liberado assim que chegou na delegacia, conversou ali com o delegado? Como que foi esse procedimento? Então, na chegada da primeira delegacia de polícia, foram ouvidas as testemunhas, a vítima e o autor. O delegado achou por bem que seria uma lesão leve e decidiu por lavar o termo circunstanciado de ocorrência, né? E liberado em seguida o autor do delito. Tenente, muito obrigada pelas informações. Então é isso, Felipe. Após assinar esse termo circunstanciado na noite de sexta-feira mesmo, esse homem de 27 anos acabou sendo liberado. Por sorte, né, o garçom teve apenas um ferimento superficial. Volto com você. Obrigado, Vitória. Deixa eu correr aqui e já jogar a bola para Kátia Gomes para falar da operação da Polícia Civil que investiga o furto de R$2 milhões em vinhos e espumantes do restaurante Bartô, na Asa Sul. Kátia, depois os criminosos revendiam abaixo do valor de mercado. Exatamente, Malta. E a polícia descobriu que o líder dessa quadrilha era o próprio gerente. Então, era o gerente ali junto com os funcionários. Eu vou conversar agora com o delegado Maurício Iacozili, que tem mais detalhes. Delegado, essa é a segunda fase da operação, né? Teve a primeira.
Exatamente. O mês passado foi a primeira fase, no qual nós cumprimos diversos mandados de buscas e conseguimos recuperar quase R$100 mil em vinhos. Hoje foi a segunda fase, no qual prendemos veículos dos suspeitos, que após o juiz ser deferido, bem como as contas bancárias foram bloqueadas, visando assim minimizar o prejuízo sofrido pela vítima, que beirou os R$2 milhões. Delegado, o dono não sabia de nada, né? Como que ele desconfiou? Ele desconfiou, pois ele viu um anúncio na internet de um vinho que só ele tinha aqui no Brasil. E aí, quando ele foi atrás do estoque dele, ele viu que aquele vinho então tinha sido subtraído. E ao fazer um levantamento então dos demais vinhos, ele percebeu esse grande prejuízo que já havia sido sofrido. Tá certo então, delegado. Muito obrigado pelas informações. Agora a polícia trabalha para conseguir a prisão dos envolvidos. Eu volto com você, Malta. Nossa, que situação, que dó desse patrão descobrir que dentro do seu corpo de funcionários uma pessoa o traía, né, e praticava crime para poder oferir lucro. Muito triste. Obrigado, Kátia, pelas informações. A gente teve que fazer essa entrevista rapidinho porque agora já começa o horário eleitoral obrigatório. Então, desde já eu te agradeço pela companhia e pela audiência. Depois da propaganda política tem o SBT Esportes Brasília, você tem que acompanhar a resenha do pessoal. E eu te agradeço pela companhia, tá? Boa semana pra gente e até amanhã. Tchau!